Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Urgente. Estamos começando a nossa segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, com as principais notícias do Brasil e do mundo, análise a quente e rapidamente para você aqui no nosso ICL Urgente. Rodrigo Viana, como você já percebeu, saiu de férias na sexta-feira, então tô aqui fazendo companhia para vocês, mas tem gente de volta de férias também. Sai Rodrigo Viana e entra Laura Couto de volta aqui na nossa programação. Laura, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Pois é, finalmente voltei, mas o Rodrigo saiu, mas pelo menos estou feliz de estar aqui com você. Aproveitando, quero dar boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, gente, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Gabi? Vamos lá, Laura. Isso aí, Rodrigo Viana de férias, mas a gente está pilotando o noticiário aqui. Você fica comigo, tenha paciência comigo, que eu não estou sempre aqui no ICL Urgente, mas já vou começar trazendo o cenário das notícias internacionais. Claro, vamos começar falando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele quer mais que o mundo vire um repleto caos. Numa carta completamente bizarra, gente, para o primeiro-ministro da Noruega, o Trump afirmou que o fato de não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, a gente vai ver a manchete aqui na nossa tela, fez ele não se sentir mais obrigado a pensar apenas em paz. Então, ele não tem mais obrigação de falar de paz. Parece que é uma coisa assim, meio de menino mimado, querendo fazer, às vezes, ao mesmo tempo de imperador do mundo. É meio isso, né, Laura? Gabi, o Trump não tá dando sinais de recuar da ideia de comprar a Groenlândia, né, Gabi? Na cabeça do presidente dos Estados Unidos, o território é crucial para o domínio norte-americano no Atlântico e para o pleno funcionamento do novo plano de defesa, que ele chamou de o Domo de Ouro. O projeto é basicamente um escudo antimísseis de enormes múltiplas camadas. Outra preocupação do presidente norte-americano é em relação ao famoso fantasma do comunismo, que nunca ninguém viu, né, Gabi? Ou seja, a presença russa e chinesa no território. Na rede social Truth Social, o Trump afirmou o seguinte, abre aspas, a OTAN vem dizendo à Dinamarca que há 20 anos que vocês precisam afastar a ameaça russa da Groenlândia. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer nada a respeito, agora chegou a hora e isso será feito. Foi isso que o Trump disse, Gabi. É surreal, Laura, mas não é também algo de agora. Claro que inflamou muito com o Donald Trump, mas esse sonho, vamos dizer assim, de ocupar a Groenlândia não começou com Donald Trump por parte dos Estados Unidos. Tem até uma tela que a gente preparou aqui para explicar com detalhes essa história, trazendo uma perspectiva histórica. Então, o desejo dos Estados Unidos em anexar a Groenlândia, se você tiver no vídeo, acompanha aqui na tela. Em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos ofereceram dinheiro para anexar o território. Parece atual, mas essa história já aconteceu. A Dinamarca negou na época. Em 51, os dois países firmaram um acordo para a instalação de bases militares estadunidenses na ilha. E também vale reforçar aqui que a Groenlândia é rica em minerais, zinco, chumbo, rubi, minério de ferro, vários, e tem reservas de petróleo e ouro ainda não exploradas. A Groenlândia, gente, ocupa uma posição geopolítica muito estratégica entre os Estados Unidos e a Europa. Não é à toa esse interesse todo do Donald Trump, não. É uma zona marítima que liga o Ártico ao Oceano Atlântico Norte, dá acesso, por exemplo, aos submarinos russos também. Então, isso já é um indicativo importante. E uma coisa que é curiosa, porque o Donald Trump é um negacionista climático, mas ele também está de olho no derretimento do gelo causado pelas alterações climáticas. Então, veja só, publicamente ele se diz um negacionista, mas sabe que é importante. Até pensando em novas rotas marítimas que poderiam surgir com o derretimento do gelo. Sem contar também as riquezas naturais, que a gente já falou aqui, as terras raras, que são importantíssimas para as big techs, para carros elétricos, equipamento militar. Em tudo isso, é um pensamento estratégico do Donald Trump, mais um caminho para os Estados Unidos se colocarem em vantagem em relação à China também.
Sem contar, já falamos aqui, suspeita de petróleo subglacial. Nada é por acaso. E já temos aqui, pessoal, na tela também, o presidente dos Estados Unidos não resistiu, para além de falar de compra da Groenlândia, não resistiu à tentação de taxar todos os países contrários a essa anexação da Groenlândia. Então, na rede social dele, na Truth Social, o trecho é o seguinte, que ele publica: a partir do dia 1º de fevereiro de 2026, todos os países mencionados acima, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia, serão cobrados com uma tarifa de 10% sobre quaisquer e todas as mercadorias enviadas aos Estados Unidos da América. Em 1º de junho, a tarifa será aumentada para 25%. Olha só, é algo bem parecido. Na semana passada, a gente comentou sobre isso aqui no ICL Notícias também, na nossa programação ao vivo. É muito parecida com a história do Irã, né? Dos Estados Unidos, o Trump dizendo que vai cobrar uma taxa de 25% dos países que têm relações comerciais com o Irã. Só que aí tem o lado da União Europeia nessa história, que não vai aceitar essas tarifas assim impostas também tão facilmente. Então, o bloco está avaliando impor taxas, olha só o chumbo trocado aí, de até 93 bilhões de euros, o que dá cerca de 580 bilhões de reais, para a gente fazer uma estimativa aqui para a nossa moeda, isso para os Estados Unidos, informação que é do Financial Times. E a Laura também tem mais detalhes dessa história. Laura. Gabi, parece que o Trump pensa que só a mãe dele fez filho esperto, né? Agora, o que ele tá fazendo tem nome, Gabi, suborno, né? E no domingo, os líderes europeus acionaram uma reunião de emergência para discutir uma resposta conjunta contra essas maluquices dos Estados Unidos. O encontro reuniu representantes de todos os 27 países do bloco, que aconteceu em Bruxelas, sob presidência rotativa da União Europeia, agora exercida pelo Chipre, Gabi. Já as medidas de retaliação estão sendo desenhadas justamente para fortalecer o poder de barganha da Europa durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que inclusive começou hoje. Além das tarifas, também foi debatido o uso do chamado instrumento anticoerção, que permitiria restringir aí o acesso de empresas norte-americanas ao mercado do bloco, Gabi. Até em resposta a esse ataque do Donald Trump, na verdade, os ministros das finanças da Alemanha e da França, eles se pronunciaram, disseram hoje que as potências europeias não vão ser chantageadas de forma alguma, que vai haver uma resposta clara e unida também a essas ameaças do Donald Trump. Até do outro lado, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer, ele acha que esse impasse aí entre a União Europeia e o Trump pode ser resolvido pelo caminho diplomático. Não sei se é bem por aí, mas vamos ver o que disse. A gente tem um trechinho dessa fala do Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido. Vamos acompanhar. Yeah, what's the question there? Do you think Donald Trump is genuinely considering military action? Look, I don't actually. I think that this can be resolved and should be resolved through calm discussion. Para quem está me acompanhando aqui só por áudio, né, o Keir Starmer, ele foi perguntado por um jornalista: você acha que o Donald Trump está realmente considerando uma ação militar? E ele disse: não, eu na verdade acho que não, acho que isso pode e deve ser resolvido por um diálogo, né, por meio de um diálogo calmo, até foi uma característica que ele deu ali. Agora, se a gente for olhar também o posicionamento, interessante a gente trazer aqui o posicionamento do Brasil por meio do presidente Lula em relação a isso. Porque o Brasil tem tido um bom diálogo com os Estados Unidos, conseguiu reverter, por exemplo, taxação que foi imposta contra o Brasil no ano passado, também outras maneiras, né, que o Donald Trump usou para retalhar, o próprio Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo isso foi revertido por meio da habilidade diplomática do presidente Lula, que adota o Itamaraty esse caminho do diálogo, mas ao mesmo tempo não deixa de se posicionar de uma maneira muito firme. E a gente traz agora aqui um artigo publicado pelo presidente Lula em um dos maiores jornais do mundo, o New York Times,
fazendo críticas contundentes, abertas ao Trump por ter atacado a Venezuela, sequestrado também o presidente Nicolás Maduro no começo desse ano, aliás, coisa que a gente vem tratando muito aqui no ICL Notícias. Então, você já está vendo aqui na tela a publicação de opinião Lula dizendo: esse hemisfério pertence a todos nós. Não é por acaso esse título, porque o governo dos Estados Unidos tem se colocado até publicamente por meio das mídias sociais, das redes sociais, como se fosse o dono do hemisfério. Então, é claramente uma resposta muito direta do presidente Lula, até o presidente Lula falando a respeito disso, né, desse assunto que a gente está comentando aqui, da Groenlândia, de todos esses posicionamentos do governo Trump. Ele diz o seguinte: é mais um capítulo lamentável na erosão contínua do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Então, o título também chama atenção, como eu comentei aqui, porque vai na contramão dessas publicações do Trump. O Lula ressaltou também que esse uso recorrente da força, não só da força no sentido literal, mas também nas palavras que o Trump usa, nas ameaças, né, por grandes potências, e claro que aqui ele está falando dos Estados Unidos, enfraquece a autoridade da Organização das Nações Unidas e do Conselho de Segurança da ONU, que tem sofrido realmente um impasse para conseguir se colocar em meio a todo esse império que os Estados Unidos estão tentando construir de cima para baixo, né, com o Big Stick, o famoso Big Stick dos Estados Unidos, agora com a doutrina do Donald Trump, a Dome Rule, né? E também o Lula escreveu que os países da América Latina não vão ser submissos a projetos hegemônicos. É interessante ver mais uma vez o Lula se posicionando de maneira muito firme em relação a isso, porque muita gente esperava, até os analistas disseram isso no passado, né, no momento da taxação, que o Lula, na verdade, deveria se submeter ao tamanho dos Estados Unidos e se colocar, na verdade, uma análise muito numa posição como se o Brasil fosse subserviente aos Estados Unidos, né? E teve até um ato simbólico muito importante nesse final de semana, que foi o da assinatura do Acordo de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia. Manchete na nossa tela também no site do iclnoticias.com.br. Você pode conferir os detalhes dessa assinatura. Foi assinado no último sábado e um acordo que demorou muitos e muitos anos para ser construído, mais de 25 anos, mas que teve o presidente Lula à frente dessa negociação desde que assumiu a presidência. Até a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, ela agradeceu publicamente o presidente Lula, esteve no Rio de Janeiro na última sexta-feira, porque lá no ato dessa assinatura foi em Assunção, no Paraguai. Quem foi o ministro Mauro Vieira. O presidente Lula não esteve na assinatura do ato, mas a Ursula e o Lula apertaram as mãos no Rio de Janeiro na última sexta, enfim, e falaram muito simbolicamente. O próprio presidente Lula, naquele ato, disse que era uma vitória do multilateralismo, da democracia, mais um recado muito direto também a essas ações dos Estados Unidos que são unilaterais. Até durante essa assinatura, tanto o presidente do Paraguai, o Santiago Peña, como a presidente da União Europeia, a Ursula, deram vários recados, de novo, falando sobre diplomacia internacional e colocando o multilateralismo como uma necessidade realmente e avanços nesse sentido. Aliás, em abril, esse tratado ele tem que ser ratificado na Comissão Europeia, também nos respectivos congressos dos países do Mercosul também. Então, os 4 países têm que realmente, vamos dizer assim, confirmar nos seus congressos que aceitam o tratado, e os parlamentos também na Europa vão fazer a mesma coisa. Então, ainda pode atrasar um pouco até a gente ver a implementação do acordo Mercosul-União Europeia realmente refletindo, até ter um reflexo na economia vai demorar um pouco também, né, gente? Porque até essa taxação ser zerada vão ser vários anos, tem produtos que vão demorar até 10 anos para a gente sentir algum efeito, e é assim que tem que ser. Já ouvimos Débora Maganha falando muito sobre isso aqui também e explicando como isso deve acontecer paulatinamente.
Vamos ainda falar de assunto internacional, mas da perspectiva do Brasil, gente, e Donald Trump, essa história parece que não tem fim. Mas é uma história nova, que parece, a princípio, quando a gente vai falar sobre isso, parece bem intencionada. Vamos falar de um acordo de paz, um conselho da paz, mas como é que seria isso? O Brasil e os Estados Unidos lado a lado? Não é bem assim, né? O governo brasileiro, ele foi convidado pelo governo Trump para fazer parte desse Conselho da Paz, que vai gerenciar Gaza, manchete do nosso site também. É uma iniciativa aí que a gente começa a colocar ali uma caneta para grifar realmente o que está por trás desse Conselho da Paz. É uma iniciativa do próprio Trump, então vocês já podem imaginar, eles querem estabelecer um modelo próprio para Gaza, para a gestão de Gaza, sem soberania dos palestinos, sem ouvir os palestinos, assim como já foi no passado no Acordo de Paz também, supostamente o Acordo de Paz, né? Então, surpreende um total de 0 pessoas, mas o que esse projeto está prevendo? Importante isso também, a gente tentar entender. É a criação de um organismo internacional com plenos poderes apenas para o próprio Trump. Então, ele teria o direito de vetar a decisão, de autorizar a entrada de novos membros, é ele quem decide tudo. O presidente Lula recebeu a carta na última sexta-feira, o Jamil Chad trouxe essa história com exclusividade no ICL Notícias e fontes do próprio Palácio do Planalto disseram que o Lula realmente recebeu essa carta, só que ele não se posicionou publicamente ainda. O governo de Israel, claro que a gente vai trazer o posicionamento do governo de Israel também, né? Eles já indicaram que não estão de acordo com essa lista de convidados. Até, olhando especificamente para o Brasil, vale lembrar que o Lula é considerado uma persona não grata em Tel Aviv. No passado, ele foi o primeiro a se posicionar, inclusive diante de críticas, de que o que estava acontecendo em Gaza era realmente um genocídio. Então, realmente não agrada o governo de Israel o Brasil ter sido convidado para fazer parte desse Conselho da Paz. Mas não foi só o Brasil, né? Já até teve quem assumiu um lado nesse conselho. A França, por exemplo. A Laura tem mais detalhes desse posicionamento. Laura? Gabi, paz e Trump na mesma frase não parece fazer muito sentido, né? E com esse clima tenso entre Europa e Estados Unidos, já era de se esperar que um país europeu não fosse aceitar aderir ao Conselho de Paz do Donald Trump. De acordo com a agência de notícias AFP, o governo de Emmanuel Macron, presidente da França, não pretende aceitar o convite, pelo menos por enquanto, Gabi. O texto do Ministério das Relações Exteriores já traz um alerta de que o compromisso de Paris é com a ONU e que, nas palavras dele, o órgão continua sendo a pedra angular do multilateralismo eficaz, Gabi. Essa história toda é muito constrangedora, né, Laura? Os Estados Unidos financiaram um genocídio em Gaza com armas. Dia e noite a gente falou sobre isso aqui no ICL Notícias e agora também fizeram mais um teatro falando de Conselho da Paz. E ainda assim, retomando uma notícia que a gente deu no começo do ICL Urgente, o Trump está chateado que não conseguiu o Nobel da Paz. Veja que coisa, né? Então, bom, vamos trazer também questões domésticas nossas aqui para o Brasil? Olha, semana passada falamos muito sobre o sonho do Jair Bolsonaro, sobre a prisão domiciliar. Como é que está essa história no entorno do Jair Bolsonaro e também no Supremo Tribunal Federal? Os aliados do ex-presidente, integrantes também do Supremo, eles estão avaliando que essa transferência do Jair Bolsonaro para Papudinha foi um passo inicial, meio que o primeiro passo realmente para ir para o regime domiciliar, Laura. Como é que é essa história? Gabi, de acordo com a Folha de São Paulo, alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal viram essa decisão do Moraes de transferir o Bolsonaro como um gesto de flexibilizar a prisão. Isso porque a Papudinha, como a gente comentou, oferece melhores condições para o ex-presidente, já que a cela é maior que a da PF, tem quintal e outras 1000 regalias. Esses ministros do STF ainda acreditam que a eventual transferência do Bolsonaro para a prisão domiciliar pode ocorrer no curto prazo, ainda que o próprio Moraes não tenha dado nenhum indício de que pretende
conceder esse benefício. O receio é de que o Supremo pode ser considerado culpado por eventuais complicações na saúde do Bolsonaro, que está frágil, né? Ele até caiu, bateu a cabeça. E vale lembrar aqui que o Moraes deixou claro que a transferência do ex-presidente para Papudinha não é uma estadinha em hotel e nem colônia de férias, né, Gabi? Laura, mas fica tranquila que a história do presidente Bolsonaro ter caído da cama, já colocaram ali umas grades nessa decisão do Alexandre de Moraes, entre os benefícios que ele concedeu ao Bolsonaro, ir para Papudinha, poder ter a remissão de pena por meio da leitura, também teve a instalação de grades para evitar quedas ao presidente Jair Bolsonaro. Ele continua por lá, por enquanto, e hoje o ex-presidente pediu autorização para receber visita. Visita de quem? Do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A última vez, aliás, que eles se encontraram foi em setembro do ano passado, no segundo semestre, no momento em que o Tarcísio ele era o principal cotado a assumir o papel de herdeiro político do Jair Bolsonaro, né? A defesa também do ex-presidente pediu a visita do cunhado, o Diego Torres, que é irmão da Michele Bolsonaro, e do Bruno Scheid, que é vice-presidente do PL de Rondônia. Só para também deixar claro como é que está esse xadrez político do Tarcísio, né? Ele já apoiou publicamente agora o Flávio Bolsonaro, que foi apontado pelo Jair como o herdeiro político dele, ele que vai ser o candidato a presidente, pelo menos por enquanto. Ainda tem muita água para rolar nessa história, até o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse que o martelo está batido, sim, na candidatura do Flávio. Então, ele está assinando embaixo e, segundo o Valdemar Costa Neto, essa candidatura, segundo ele, é viável, irreversível, não tem volta, nas palavras do Valdemar. Falando em família Bolsonaro, quero trazer um outro imbróglio, a nossa thumb, né, a nossa chamada principal aqui do ICL Urgente. Então, tem mais um filho do Jair seguindo os passos do pai. Em que sentido, né? Espalhando fake news nas redes sociais. Não é só nessa questão da eleição de 2026, não. O Flávio ele pegou um trecho do discurso do presidente Lula durante uma cerimônia que aconteceu em Brasília sobre os 90 anos de criação do salário mínimo e, de propósito, ele tirou de contexto para sugerir que o Lula estava atacando os pobres. Na verdade, o que estava acontecendo ali é que o Lula estava replicando uma fala repetida pelas elites brasileiras justamente para criticar esse tipo de discurso. Vamos assistir esse vídeo para entender melhor. Pobre não precisa estudar, porra! Vocês nasceram só para trabalhar! Será que a gente não percebe isso? Será que você não percebe? Pobre não nasceu para estudar! Pobre nasceu para trabalhar! Estudar é filho de rico! Lula, você não tá mais batendo bem da cabeça, não. O pobre, ele vai fazer o que ele quiser. O pobre quer que o filho dele prospere. Porque, diferente de você, o seu filho é suspeito de receber 300 mil reais por mês de propina do careca do INSS, dinheiro desviado dos nossos aposentados. Só que é lógico que um monte de gente foi para as redes sociais do Flávio para apontar que ele tinha tirado o vídeo de contexto. É só pesquisar, né, Flávio? Existe uma coisa chamada pesquisa na internet que facilmente a gente consegue desmentir essa publicação. E aí, um indicativo, vamos dizer assim, fica na cara mesmo que o Flávio Bolsonaro estava usando como fake news, porque ele apagou a postagem, né? Por que será que ele apagou? Isso foi ainda na noite de domingo. Vamos falar de outro filho do Jair Bolsonaro, da crise que foi gerada pelo Eduardo agora na extrema-direita de São Paulo. Então tá tudo bagunçado. O Eduardo teve a cassação dos direitos políticos, você deve se lembrar disso. Então sobrou mais uma vaga na chapa da extrema-direita, né, para disputar o Senado por São Paulo. Agora tem pelo menos 6 políticos que se apresentam como uma alternativa para querer ocupar essa vaguinha para conseguir essa boquinha. Mas está gerando uma disputa interna bastante importante que a Laura Couto vai trazer aqui para a gente.
Gabi, essa disputa tá complicada em São Paulo e cada figurão da direita apadrinhou um concorrente diferente. O governador Tarcísio, por exemplo, tá tentando emplacar uma chapa própria, tendo como nome principal o ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que foi relator daquele polêmico projeto de lei antifacção que a gente lembra do ano passado. Já o Eduardo Bolsonaro quer que a vaga dele seja repassada para o amigo e deputado estadual Gil Diniz, que é do Partido Liberal aqui de São Paulo. E, em contrapartida, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro defende que a deputada federal Rosana Vale, que também é do PL, deve ocupar a vaga nessa disputa ao Senado. Outros nomes fortes que cogitam batalhar aí pela vaga são o Renato Bolsonaro, que é o irmão do ex-presidente, o coronel Melo Araújo, que é o atual vice-prefeito de São Paulo, e, para completar essa bela lista, o deputado Marco Feliciano, Gabi. Nossa, Laura, só gente boa, né? Nessa lista que você trouxe aqui pra gente. Agora, quem que vai dar a palavra final para esses nomes que a Laura explicou muito bem aqui? Claro, o ex-presidente, o presidiário, o Jair Bolsonaro, né? Ele que vai decidir qual vai ser a chapa da extrema-direita para o Senado. Então, uma definição que impacta, no fim das contas, no projeto presidencial do próprio filho, o Flávio, que ele depende muito de São Paulo para conseguir capital político. Até agora, o indicativo que a gente teve por parte do Tarcísio foi de apoio, mas, como eu disse, isso também pode mudar à medida que ele sentir que isso vai ser prejudicial ou não para ele politicamente. Mas tem uma história para fechar o bingo do caos gerado pelos Bolsonaro. Tem uma notícia do Carlos também que eu trago para você. O Eduardo bagunçou o xadrez político na disputa pelo Senado, em São Paulo, e em Santa Catarina tem o Carlos também bagunçando. Então, na região sul do nosso país, né, Laura? Gabi, como a gente tem comentado aqui no ICL Notícias, o Carlos abdicou do cargo de vereador no Rio de Janeiro e se mudou para Santa Catarina para disputar uma vaga no Senado. O problema é que essas duas vagas já estavam cobiçadas pelo Esperidião Amin e pela Carol de Tone. E quem não ficou nada feliz com essa zona foi o prefeito de Camboriú, não confundir aí com o Balneário Camboriú, que se chama Leonel Pavan, do PSD. De acordo com o Pavan, a movimentação do Partido Liberal é uma loucura por tratar Santa Catarina como um balcão de negócios, Gabi. Esse prefeito, Leonel Pavan, ele já tem demonstrado insatisfação com a família Bolsonaro, não é de hoje, já disse que o Jair Renan, vereador, deveria buscar mais capacitação, ler mais os projetos em tramitação, então afinetadas nesse sentido. O Jair Renan trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina também em busca desses votos. E a gente traz também uma nota que acaba de sair, né, Laura, diretamente da apuração dos nossos repórteres do ICL Notícias. Isso, Gabi. A Marinha do Brasil elaborou uma proposta de plano de trabalho para o almirante Almir Garnier dos Santos, que foi condenado na trama golpista. Essa proposta prevê a realização de atividades técnicas internas da Marinha. Isso acontece porque, mesmo depois da condenação, a Marinha propõe que o oficial-general desempenhe funções de natureza intelectual dentro das estruturas estratégicas, Gabi. E entre as atividades previstas estão análises críticas de sistema e comando de controle, avaliação operacional de meios navais e estudos sobre tecnologias e simulações de cenários geopolíticos, Gabi. As informações são do Kleber Lourenço. Isso aí, Laura. Também, ainda nessa edição do ICL Urgente, trago mais uma informação rapidamente na história do Banco Master. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, deu um ultimato ao governo do Distrito Federal, comunicou à direção do BRB, o Banco de Brasília, que o GDF precisa realizar um aporte de 4 bilhões de reais na instituição, sob pena de o banco sofrer uma intervenção. Então, essa é a sinalização que a gente tem. O BRB tem afirmado, né, que o número do rombo está em análise pelo Banco Central e por uma auditoria independente também. Então, essa situação tem tido desdobramentos diários aqui no ICL Notícias também. Laura, chegando aqui ao final dessa edição do ICL Urgente, minha amiga, muito obrigada. Amanhã a gente está de volta. Boa tarde. Valeu, Gabi. Muito bom estar de volta e principalmente com você. Até amanhã. Prazer estar junto com você, Laura, nessas férias do Rodrigo Viana. E um recado ainda para você que me acompanha aqui no ICL Urgente. A gente estava falando de eleições, desse cenário que está se movimentando. Imprescindível a gente entender
como é que está funcionando o anseio do brasileiro, ou melhor, os anseios dos brasileiros, que são muito diversos. O ICL elaborou uma pesquisa em diversas áreas, que vai de política à religião, passa por segurança pública, por exemplo, que vai ser um debate fundamental nessas eleições. A gente te convida para participar do lançamento com os dados da pesquisa e, claro, que vai ter análise do Eduardo Moreira e de vários convidados, Castro Rocha, Luiz Costa Pinto. Tem uma equipe, assim, realmente especialista para poder avaliar esses dados. Você vai lá em icl.com.br/pesquisa, no dia 22 de janeiro, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Todos esses resultados nós vamos apresentar para vocês e analisar juntos aqui no ICL Notícias. Agora a gente vai ficar na companhia de Roberta Garcia, Chico Sá e grande elenco no ICL Notícias segunda edição. Pessoal, amanhã o ICL Urgente está de volta. Boa noite. Dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ICL vai soltar uma bomba. A maior pesquisa já feita até hoje sobre como pensam os brasileiros e brasileiras. 10 mil entrevistados no país inteiro, o que existe de mais moderno de metodologia de pesquisa. E os resultados avassaladores, e em muitos casos completamente distintos do que dizem as pesquisas de opinião tradicionais, aquelas que os grandes canais de televisão mostram. Depois da revelação dessa pesquisa, a sua ideia sobre como funciona a mente do brasileiro vai mudar completamente. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.